Agora sim. Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos em mais uma live do grupo Plano Maior e hoje o tema é conversão. Estou eu aqui, Mário Corona comigo, vamos conversar. Mas até lá, vamos esperar os nossos amigos todos ficarem online, né? Porque tem de esperar o Facebook avisar todo mundo. Hum, Opa! É. Já já tá todo mundo aqui. ao chefe. O chefe chegou? Chegou. Vamos nos comportar agora, Mário. Agora, Boa noite, Clóvis. Boa noite, Úrsula. Sejam bem-vindos. O chefe já chegou dando like. Úrsula, se for você, eu vou acreditar que foi o chefe, tá? Me entenda, né? Aí vamos dar um tempinho para todo mundo chegando. Neste domingo mais friozinho, chuvoso. Oi, Edna, seja bem-vinda. Boa noite. Ô, minha amiga Lúcia, como você está? Seja bem-vinda. Tudo bem? A Beth também, minha querida, seja bem-vinda. Como você está? Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Boa noite, Joaquim. Professor Carlos, boa noite. Como Vossa Senhoria está? Reinaldo, nosso futuro palestrante, também está aqui. Clara, seja bem-vinda. Jussiane, quanto tempo? Bem-vinda. Cida também, boa noite. A Lúcia diz que está bem, então estamos todos melhores, Lúcia. Elka, boa noite, como você está? Dá um incentivo aí para o maridão começar a tomar coragem de fazer vibração aqui com a gente, hein? Aê, Lúcia, quase nova, isso aí. Você só está jovem por mais tempo, é isso. Oi, Rosana, boa noite, seja bem-vinda. Gislene também, bem-vinda, boa noite. Que todos vocês sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje o tema é uma delícia, só que não. É, Então, a Elka disse que está ótima também. Vamos lá, Elka, incentiva o maridão. Nós precisamos de pessoas fazendo vibração aqui de domingo para vocês não enjoarem da gente. hum. Quando eu comecei a fazer isso, Mário, contar um negócio, me disseram que o Reinaldo ia entrar logo na semana seguinte, sabe? Eu já estou quase indo para o terceiro ano e eu ainda não vi o Reinaldo. Mas eu sigo tentando. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas desistir, eu sou brasileiro. Demora para desistir. Vamos lá, meus amigos, falta um minutinho. Gostou do quadro? Tem a ver com o nosso tema, Beth. Eu e o Gepeto, vulgo Chat GPT, fizemos esse desenho. Resumindo, eu pedi para ele, ele fez. Boa noite, Marissônia, seja bem-vinda.
A Úrsula dá a maior força, não sei para quê, espero que seja para o Reginaldo fazer palestra, o tema. Tem que conseguir pelas quartas-feiras para ele fazer. Ah, tem que ser na quarta-feira que ele tem de começar? É mais fácil ele começar na quarta-feira? Pode deixar, eu vou falar com o chefe, então. Ah, então começando na quarta, ao vivo, com plateia, e depois ele começa aqui no domingo. Tá bom, combinado. A turma do Reginaldo para as vibrações já chegou. A Úrsula disse que é para o Reginaldo mesmo fazer, eu concordo. Vamos começar, gente? O que vocês acham? 8h05, já deu tempo de quem ia chegar, né? Então tá bom. Eu vou começar fazendo uma leitura, depois, como a gente sempre faz, depois vou fazer a prece, e aí a gente começa. Acordemos. É do livro Caridade, autores diversos. É sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar os erros do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência a quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Mas enquanto nos distraímos em tais incursões à distância de nós mesmos, não passamos de aprendizes que fogem, levianos à verdade e à lição. Enquanto nos ausentamos do estudo das nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem proveito à nossa vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquela que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. André Luiz. E com essa mensagem de despertar, vamos fechando os nossos olhos, sintonizando nos nossos mentores, nos nossos guias, deixando os nossos problemas um pouquinho para o lado, esquecendo, portanto, o que nos incomoda, o que nos gera ansiedade, para que possamos juntos fazer esse evangelho no lar, que possamos juntos aprender hoje sobre um pouco mais sobre os ensinamentos de Cristo. E com isso, peço a permissão dos nossos amigos benfeitores para iniciar mais um evangelho e mais um trabalho aqui no domingo na nossa live. Que assim seja. Meus amigos, daqui a pouco eu volto com o nosso Mário e que vai fazer as vibrações no final. Hoje o tema é conversão. Vocês viram aqui o caminho que eu coloquei? Né? A gente está na escuridão, indo em direção à luz, mas o caminho é longo, né? O caminho é longo, grande. Ó, vou dar só um oi para quem chegou enquanto eu estava na prece. Então, um oi para Cláudia, oi para Carla, para Bernadette, para Cleusa, todos sejam bem-vindos, Renato, a Alessandra, a Vera Lúcia e a Ana Cláudia, se eu não tinha dado. E o Thales também que chegou. Boa noite a todos, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema é conversão. E o que a gente tem para falar de conversão, né?
Conversão, gente, eu vou ler aqui, né? A gente está falando sobre o caminho, verdade e vida, né? É uma lição de Paulo, né? Então fiquem, a gente vai falar bastante sobre o tema, mas eu queria, né? Antes da gente começar, né? Antes da gente iniciar, basicamente, eu queria comentar, né? Sobre o que nos leva a ser convertidos. O que nos leva a mudar, né? Então, a gente está falando aqui daquela verdadeira mudança interior. Não estamos falando só de aceitar, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, então me converti ao espiritismo, me converti ao catolicismo. Isso são rótulos, né? A gente não está falando disso. A gente está falando aqui daquela verdadeira mudança. Quando a gente vai, como Jesus falou, né, aqui quando esteve aqui, que é aquela conversão de mudança, quando a gente muda os nossos valores, quando a gente muda o caminho que a gente está seguindo. E isso tem um Santo Agostinho escreveu sobre isso de uma maneira muito bonita, né? Ele fala que a conversão, né? A conversão começa quando nós começamos a ficar inquietos com a nossa vida, com aquele vazio que a vida nos dá, com aquela incompreensão, né? Em que é porque nós não estamos exercendo o nosso verdadeiro propósito. Então, essa inquietação, que é muito comum, quando a gente começa a não ver sentido em algumas coisas, quando a gente vê que mesmo com nossa vida relativamente organizada, com trabalho, família, compromisso, tarefa, tudo falta alguma coisa. E essa inquietação começa a vir na nossa cabeça de um jeito que a gente começa a pensar assim: é só isso? Para onde eu vou? Para onde eu estou caminhando? Por que mesmo com tudo certinho me falta a paz? Por que eu sei tanto sobre espiritualidade, mas ainda tenho tanta dificuldade de viver aquilo que sei? Reparem então, gente, que a gente está falando aqui dos nossos pensamentos íntimos, né? Daquela inquietação moral que a gente começa a ter. Santo Agostinho fala que isso não é uma fraqueza, mas é um chamado da nossa alma. É como se o nosso espírito tivesse cansado de repetir toda vez, toda reencarnação, os mesmos caminhos sem progredir. E aí começa a vir um zum, zum, zum. Eu preciso mudar. Eu não posso continuar vivendo do mesmo modo. Existe algo maior esperando por mim. Essa é a inquietação, que começa a provocar um burburinho íntimo dentro de nós, que vai culminar numa conversão real, numa conversão íntima, de mudança de hábitos. Mas não, isso não está só lá no catolicismo, no espiritismo, né? Santo Agostinho, um santo católico, né? Não está só nessas pessoas, também está nos filósofos, nos psiquiatras, na medicina, né? Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco, e eu devo estar falando o nome errado, fiquem tranquilos, né? Ele percebeu que a gente não vive só de prazer, conforto, sucesso ou reconhecimento. Ou seja, que a gente não vive só da materialidade. A gente precisa, na visão dele, do Victor, que a gente precisa de sentido. Quando a vida perde o sentido, a alma adoece. A gente está ouvindo muito isso na busca do sentido com a busca do propósito. E quem foi a pessoa, né, a alma, que deu mais propósito para as almas do mundo?
Jesus. Quando ensinou que fora da caridade não há salvação, como de que devemos amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus veio para cá e começou a dizer qual era o propósito real humano, nós começamos a responder essa inquietude. A vida começou a ter sentido, porque a gente tinha um caminho a seguir. Então, sendo bem transparente aqui, bem sincero, a gente percebe que a conversão começa quando a gente tem a inquietação que Santo Agostinho tanto fala, e com essa inquietação começamos a buscar o sentido, o propósito que Frankl fala. Então, primeiro a gente fica incomodado, e depois a gente começa a procurar um sentido, uma direção, um propósito. E a gente começa a perceber que o sentido da vida não pode ser apenas no dinheiro, na posição social, no aplauso, no controle, na vitória. Reparam que essas coisas começam a não fazer tanto sentido. E é muito fácil de você perceber quando você vê ricos, famosos, que não têm uma vida feliz como seria natural a gente imaginar numa vida material, materialista. Eles também necessitam procurar sentido, propósito. E você vê nas pessoas que têm mais sucesso, que aparentam ter felicidade, que aparentam ter tudo, o como eles entregam propósito na própria vida. Então, o que a gente acaba percebendo quando a gente está nessa trajetória é que a nossa alma veio para alguma coisa muito maior. Nós não viemos a passeio e não viemos aqui para enriquecer. Então, o que a gente veio nessa vida é o progresso do espírito. Então, na nossa visão espírita, esse algo maior é a educação moral, é o aprendizado do amor, é a superação de si mesmo. Percebem isso como é interessante? Eu começo a me sentir inquieto. Eu começo a perceber que as coisas que eu tenho não são suficientes para me deixar tranquilo e em paz, apesar de ter tudo certinho. Então, eu tenho de procurar alguma coisa que me faça sentido na vida. E o que é esse sentido? É o progresso do espírito, é a educação moral, é o aprendizado do amor. Basicamente, é a superação de si mesmo. Então, eu posso resumir isso daqui, que o nosso tema, né, a conversão começa quando a vida para de girar em torno do ego, ou seja, do que a gente quer, né, e passa de girar em torno de um sentido superior, de alguma coisa maior, de uma coisa mais profunda. E é isso que o texto de Emmanuel fala, porque ele cita um versículo que diz exatamente assim: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus em Lucas 22:32. Essa frase tem um peso que é muito maior do que a gente pensa imediatamente. Ele não fala que quando você se converter, você vai para os céus e está tudo bem. Ele não fala assim, se converte e fica olhando e rezando, orando, fica quietinho no teu canto. Não, ele fala para você ir para ação. Vai lá confirmar teus irmãos, vai lá ajudar teus irmãos. Então, a conversão é uma conversão da inutilidade na bondade, na caridade, para a ação na caridade. A conversão só é válida quando ela inicia uma ação. Repara que ela não fala que a conversão só é válida quando você fica perfeito, ou que a conversão só é válida quando você não tem mais pecado, quando você já pagou tudo. Não. Ele fala que quando você se converte, você começa a agir em prol dos teus irmãos. Essa é a beleza desse versículo. E ele está todo alinhado com os ensinamentos de Jesus, né? Então vamos continuar aqui.
Jesus está falando para Pedro, né? Nesse versículo, né? E o que que tinha Pedro, né? Ah, aqui tem uma coisa importante. Nessa mensagem não é feito para quem não acredita em Jesus. Essa mensagem é feita para quem acredita na mensagem, para quem já está começando a entender a mensagem de Jesus e começa a se sentir inquieto, buscando o seu propósito. Então ele fala: para tu, quando te converteres, comece a agir. E nessa passagem ele está falando para Pedro. Pedro era um dos mais próximos, ativo, dedicado, espontâneo. Pedro viu muitos acontecimentos extraordinários. O Emmanuel está lembrando disso no texto dele, né? Ele viu leprosos, viu cegos voltando a enxergar, viu a transfiguração no Tabor, viu Lázaro sair do túmulo. E, no entanto, Emmanuel ainda fala: Pedro ainda não está convertido. Por que vocês acham que nessa fase Pedro ainda não está convertido? Caramba, Pedro era um discípulo, viu tudo aquilo e ainda não era convertido. Por quê? Pedro já seguia, Pedro já amava, Pedro já servia, Pedro já testemunhava. Porque crer não é a mesma coisa que converter-se. Reparem, gente, que acreditar na mensagem ainda não é fazer, executar. Ainda você não está transformado, você acredita em Deus, mas ainda não sentiu isso aplicado. Emmanuel fala também que converter-se é confiar em Deus quando a vida contraria nossos planos. Crer é dizer, eu acredito na reencarnação. Converter-se é olhar para as diferenças humanas com mais paciência, sabendo que cada espírito está em seu próprio degrau evolutivo. Crer é dizer, eu acredito na lei de causa e efeito e parar de se colocar como vítima e começar a perguntar: qual é a minha responsabilidade diante disso? Essa parte é muito importante. Então, quando eu começo a me converter, eu paro. Eu saio da posição de vítima, eu saio da posição de que estou vivendo a vida que deixando-me levar pela vida e começo a ser um fator, uma força atuante no bem ao próximo, no bem ao coleguinha do lado, na família e principalmente eu começo a entender que a minha vida é minha responsabilidade. Então eu começo a analisar o mundo de outra maneira. Eu acredito no Evangelho, então a minha conversão é tentar viver o Evangelho em todos os momentos. Converter é muito mais exigente do que a crença. Isso é importante. É muito importante a gente entender que acreditar é diferente de converter. Porque a crença pode emocionar, a conversão transforma. A crença ilumina a alma, ilumina a mente, mas a conversão educa o coração. E Pedro acaba sendo, então, gente, um espelho da nossa caminhada. Ele tinha fé, mas tinha medo, tinha amor, mas também tinha impulsos, tinha entusiasmos, mas ainda precisava de firmeza, tinha disposição para seguir Jesus, mas ainda não havia vencido completamente a si mesmo. Reparem, gente, como esses detalhes aqui de Pedro são impressionantes, né? Porque ele fez toda essa trajetória num curto período de tempo. A gente vai levando encarnações, mas nós estamos vivendo a mesma trajetória de Pedro. A gente pode estar estudando Espiritismo há anos, gente, e ainda ter dificuldade para perdoar. A gente acredita na reencarnação, mas ainda julga os outros com dureza, como se eles não tivessem, cada um com o seu karma, cada um com a sua vida passada. A gente fala de caridade, somos impacientes dentro de casa, dentro da empresa.
A gente fala de humildade e nos ferimos profundamente quando alguém nos contraria. A gente fala de pé e nos desesperamos. A gente fala de fé e nos desesperamos quando a vida não obedece ao nosso desejo. Reparem que eu estou só citando coisinhas aqui que eu anotei que citam, né? Oportunidades que a gente, como espírita, já sabe o que fazer e a gente falha. Mas para a gente estar convertidos não significa que a gente tem de estar acertando tudo isso. Essa é a beleza. A primeira fase é a gente perceber que a gente não é perfeito, é a gente perceber que a gente está num caminho, que a gente percebe e começa a ser honesto com nós mesmos. E a partir da nossa honestidade, a gente começa a conectar então a conversão com a reforma íntima. Então a conversão verdadeira se aproxima muito, gente, de uma reforma íntima. Porque a reforma íntima não é parecer melhor do que os outros, a gente sabe disso. A reforma íntima é olhar para dentro, procurar o que a gente tem de melhorar e começar a trabalhar nisso. E como que a gente trabalha a reforma íntima? Com ação, com bondade, com caridade. Porque fora da caridade não há salvação. Então a gente não vai falar do que a gente gostaria de ser. A gente vai olhar para dentro, vai olhar para nós com grande honestidade, como Emmanuel diz, e vamos falar o que a gente precisa trabalhar. A reforma íntima é um trabalho silencioso de educar a própria alma. E aí eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Lembra que eu sempre faço isso, né? Deixo um trabalhinho para vocês ficarem pensando. Então, a reforma íntima, ela precisa de um olhar crítico, de um olhar para dentro, né? Então vale a gente perguntar assim: por que eu reajo assim quando você perceber que você está desequilibrado, que você está com raiva, que você está sentindo alguma coisa que te tirou o prumo? Vale a pena a gente perguntar: por que eu reajo assim? Por que essa crítica que meu esposo, que minha esposa me fez machuca tanto? Ou que meu chefe fez? Por que eu preciso tanto estar certo? Por que eu não consigo pedir perdão? Ó, essa de pedir perdão a gente podia treinar com as esposas, né? As esposas nunca pedem perdão, não é assim que a gente fala? Podíamos treinar, né? Por que alimento essa mágoa há tanto tempo? Por que ainda gosto de controlar tudo? Por que me incomodo tanto o sucesso dos outros? Por que eu digo que confio em Deus, mas vivo em permanente ansiedade? Olha, essa serve um pouco para mim, não sei. Preciso estudar mais porque eu vivo tanto em ansiedade. Por que eu quero controlar tantas coisas e aí isso vira ansiedade? Essas perguntas todas, gente, é desconfortável. Se você ruminar nelas, né, refletir sobre elas, vocês vão descobrir o que os psicólogos, psiquiatras às vezes falaram no passado, que são as nossas sombras. Você vai descobrir lados de você que você não gosta muito, que você não queria ter. Mas quando a gente põe luz neles, a gente vai começar a atuar. A gente vai começar a perceber o que a gente precisa mudar. E aí a nossa conversão começa a caminhar mais rápido. Quando você perceber que você está se fazendo de vítima, quando você perceber que você está se fazendo, né? Você está querendo controlar o incontrolável. Quando você perceber que você tem um ego tão grande que ninguém pode te criticar e que você precisa desenvolver humildade. Quando todas essas perguntas desconfortáveis forem feitas e refletidas por você, você vai estar percebendo que você está caminhando na reforma íntima e caminhando na sua conversão. Porque a gente não começa a conversão quando a gente procura ver defeito nos outros. A gente começa a conversão quando a gente começa a ver os nossos defeitos e começa a ter coragem de mudá-los.
Então, eu queria que vocês guardassem essa frase. A reforma íntima começa quando paramos de usar a fé para explicar os outros e passamos a usá-la para educarmos a nós mesmos. Uau, hein? Então, quando eu estudo a reforma íntima para mim e não para ver os defeitos no vizinho, eu começo um processo de educação profunda. E nesse processo de educação profunda, quem se modifica sou eu. E eu começo a me converter em direção a Jesus Cristo. Jung, né, fala muito sobre isso, né? Sobre a sombra, que é o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso medo, agressividade, ressentimento, vaidade, necessidade de controle. Tudo isso Carl Jung, olha lá, a pronúncia errada de novo, fala que são nossas sombras, defeitos, né, para a gente dar o nome correto aqui. E a gente começa a perceber que a gente se engana. A gente chama de orgulho de personalidade forte, agressividade de sinceridade, controle de cuidado, vaidade de amor próprio, ressentimento de memória boa. Essa eu gostei. Impaciência de eficiência, frieza de praticidade. E assim vamos protegendo a sombra em vez de educá-la. Mas ninguém se converte fugindo de si mesmo. Gente, a gente não vai se melhorar fugindo. Deixando para amanhã, deixando para a próxima encarnação, achando que fizemos muita coisa hoje, que está difícil, então eu não aguento mais, preciso fazer. Não, gente, a gente aguenta. Se as nossas dificuldades estão aqui nesta vida, é porque nós planejamos isso, como bons espíritas sabemos disso, e nós aguentamos. A reforma íntima, então, exige coragem. E fiquem tranquilos, gente, que reconhecer que a gente é defeituoso, que é imperfeição, faz parte do processo. Não é ficar preso nisso, eu sou um pobre coitado, não vou mudar nada, nunca vou ser perfeito. Não, gente, não é isso. Aquilo que a gente já viu que faz errado, a gente precisa educar. Educando, a gente para e evolui. Evoluindo, a gente vai chegar mais longe. A gente vai chegar no nosso objetivo. As nossas dificuldades dessa vida, nossa inquietude que eu falei no começo, elas surgem porque nós temos um planejamento de vida, um planejamento de encarnação, que precisa ser cumprido, e para isso nós precisamos mudar. E só mudamos com um pouco de desconforto. Ninguém vai mudar com conforto, gente. No conforto a gente só engorda, só continua com os mesmos vícios. Então, quando a gente se converte, a gente está acendendo uma luz dentro de nós. E essa luz vai mostrando o que a gente precisa mudar. E como que a gente muda isso? Com os ensinamentos de Jesus, com a ação em benefício do próximo. A reforma íntima é o nosso guia. Mas esse processo é muito difícil, né, gente? A gente nunca vai conseguir em uma vida só tudo que Pedro ensinou a gente em uma vida. E é por isso que a gente tem a reencarnação e a gente acredita nela, né? Porque aí aquele espaço de 60 anos que a gente teve, que Pedro, né, numa vida teve, para aprender, praticar, se converter, agir e chegar praticamente muito próximo da perfeição, nós vamos precisar de muito mais encarnações. Isso tem algum significado, né? O primeiro significado é que a gente não começou do zero, essa não é a nossa primeira existência. Então a gente já traz conquistas, a gente já traz falhas, a gente já traz defeitos, mas a gente também traz um planejamento. A gente tem a oportunidade de aprender sobre Jesus nesta vida. Talvez seja a nossa primeira vez que estamos ouvindo de verdade
os ensinamentos de Jesus. Talvez seja este momento o nosso momento de despertar. Por causa de uma dor, por causa de uma perda, por causa de uma palestra, uma doença, uma crise. E ao despertar, devemos aproveitar, porque é um processo. Então, para lembrar a gente, né, que todo esse processo necessita de persistência, cada encarnação é uma sala de aula, cada família é um campo de ajuste, cada dificuldade é um ensinamento, cada dor pode nos ensinar uma virtude. E a gente tem de se habituar a não falar frases que nos atrasam. Porque a gente está num progresso, não é assim? Depois eu melhoro. Não, eu melhoro agora, eu vou mudar agora. Em outra vida eu resolvo. Ô espírita que gosta de falar isso. Ainda tenho muito tempo. Tem muito tempo mesmo, mas tem muito defeito para arrumar, viu? Então não demora. E aí, resumindo, o que gera essa grande conversão? Depois de tudo isso que a gente falou. São 3 movimentos que vão acontecendo, né? E que aí geram a conversão. Primeiro, a inquietação. A gente saber que não está em paz, mesmo estando com tudo certo. Aí a gente começa a procurar um sentido na vida, um propósito. Para que eu estou vivendo? O que eu preciso fazer da minha vida? Qual o sentido espiritual do que eu estou sentindo? E aí, com coragem, eu tenho o terceiro gatilho, que é a coragem de olhar para dentro. E quando eu olho para dentro, olho para o meu próprio umbigo, eu começo a ver as coisas que eu preciso mudar. Então a inquietação desperta, o sentido orienta e o autoconhecimento transforma. E aí vem Jesus com o evangelho dando a direção do caminho. Porque sem a direção também estamos todos perdidos. Então a conversão não é perfeição. A conversão é o caminho em direção à luz, mas é um caminho de ação ativa, não é um caminho de adoração, não é um caminho de ficar olhando, oh meu Deus. E lembre-se, gente, que a nossa conversão não é ausência de quedas, é mudança de direção. A gente ainda vai estudar e se irritar, a gente vai orar e ter medo, ter ansiedade, a gente vai estudar sobre o perdão e ainda ter mágoas. Tudo isso é normal, porque a gente está no nosso caminho, cada um com o seu passo, cada um no seu caminho. Eu lido com ansiedade, com um monte de outros de defeitos, vocês estão lidando com os seus. Mas quando eu olho para dentro e falo assim, puxa vida, esse ano eu estou um tiquinho melhor do que o ano passado, então eu vou continuar caminhando, porque mesmo que seja devagar, eu vou estar lá na frente se eu continuar caminhando. Então a gente pode cair, mas a gente levanta porque a gente adquiriu mais humildade com essa queda. Eu me irrito, mas eu começo a me arrepender e depois eu vou perceber que eu não precisava nem me irritar. Então a cada passo a gente vai dar, a gente vai para frente, às vezes vai dar 2 passinhos para frente e um para trás. Mas o que é importante aqui é a caminhada, é reconhecer os nossos defeitos, olhar para dentro e falar assim, puxa, eu estou um tiquinho melhor do que eu estava ontem e eu vou estar um tiquinho pior do que eu estarei amanhã. A reforma íntima, então, não é um fingimento de santidade, é uma disciplina de melhoria. E eu gosto muito disso.
O espírito sinceramente convertido não é aquele que nunca falha, é aquele que já não quer viver escravo das próprias falhas. É legal demais, né? Porque quando eu vejo a minha falha e falo assim, esta falha não vai ficar aqui mais tempo, significa que eu não sou mais escravo delas, que elas não me dominam. Eu que as domino. Elas vão vencer às vezes, mas eu vou vencer no longo prazo. E por fim, vamos falar um pouquinho da segunda parte aqui, né? A gente já está indo para o final. E a segunda parte aqui desse versículo é: confirma teu irmão. Eu já falei lá em cima, mas vou voltar aqui. Já falei no começo, vou voltar. A conversão verdadeira nos torna úteis. Significa que a gente começa a agir para o bem. Então, primeiro converte-te, depois começa a ajudar o teu irmão. Repara, gente, entendeu? Que a gente vai começar a ser um exemplo, a gente vai começar a fazer um bem. E é isso que modifica os nossos irmãos. É isso que ajuda todo mundo a seguir o Evangelho, o exemplo que a gente começa a viver. E para finalizar, o Emmanuel termina assim: não te, será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estará convertido e transformado para Jesus. A gente só vai se converter, né, quando a gente fizer esforço sincero de reformar e de transformar a nossa luz recebida na vida e no exemplo praticado. Então, possamos dizer apenas: estou tentando, estou despertando, estou começando a compreender, estou lutando comigo mesmo, estou aprendendo a reconhecer minhas sombras, estou buscando um sentido maior, estou tentando transformar minha fé em atitude. E isso já é muito. Porque a conversão verdadeira não começa na perfeição, começa na sinceridade. E que a palavra de Jesus a Pedro também ecoe em nós. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Converter nosso orgulho em humildade, nossa mágoa em perdão, nossa ansiedade em confiança. A conversão que Jesus espera de nós não é a dos lábios que dizem eu creio, mas da alma que começa a dizer: Senhor, ajuda-me a viver de modo diferente. Porque a fé que não nos modifica é ainda apenas claridade diante dos olhos, mas a fé que nos transforma já é luz acesa dentro do coração. E com isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de aprender comigo, como eu aprendi hoje, o que é conversão de verdade. Vou chamar aqui meu amigo Mário para a gente encerrar com as vibrações. Boa noite a todos, a todas. Muito bom, André, muito bom. Essa passagem de Jesus com Pedro é interessante, né? Pedro, num certo momento, só acreditava. Na verdade, na minha interpretação, ele se converteu de verdade quando Cristo crucificado veio ressuscitado e aos apóstolos, em 40 dias, fez com que eles acreditassem neles mesmos. A conversão é isso, né? É a gente acreditar na nossa capacidade, na nossa possibilidade, porque o acreditar é muito além da fé. Muito bom. Reflexão profunda essa. Muito bom. Obrigado, Então, gente. Obrigado pelas palavras aí no chat. Vamos com as vibrações agora. Eu já volto no final. então agora vamos nessa nossa reflexão de hoje, nos harmonizando interiormente, buscando na figura amorável do Mestre Jesus essa paz interior, a paz que ele nos dá, diferente da paz do mundo.
E nesse instante nós iniciamos as nossas vibrações exatamente pela paz no mundo. Os conflitos trazem dor, tristeza, trazem mágoas. Então nós vamos emitindo as nossas vibrações para que esses nossos irmãos ainda tão de olhos fechados para a realidade do espírito possam refletir um pouco mais sobre a paz, mas a paz verdadeira, aquela paz interior que se reflete em todo o exterior. Mestre Jesus, amigos espirituais do mais alto, auxilie primeiro no despertar desses nossos irmãos, porque a paz é consequência desse despertar e das suas novas atitudes. Nós vibramos pelos dirigentes de todos os países, responsáveis pela paz interna do seu país e pelos conflitos externos. Que eles igualmente, Senhor, recebam do alto algum tipo de sinal para que possam despertar nas suas responsabilidades, despertar aquele germe humano que existe em cada um de nós, Senhor, para que supere a vaidade, a prepotência, o orgulho, a ganância. Nós vibramos, Mestre amado, pelas casas de orações, independente do credo religioso, que elas possam, em uníssono, botar aquela luz brilhante, Senhor, de vibrações positivas, de iluminação, para que o nosso planeta fique inundado, Senhor, dessa luz de amor, de caridade, de fraternidade, para que possamos, quem sabe, Senhor, através dessa união, acelerar esse processo regenerativo do planeta. Nós vibramos pelos nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, muitos deles órfãos de pais ainda encarnados, mas sem condições de poder educá-los. Que eles possam, Senhor, ter a oportunidade da educação moral, da educação religiosa, a fim de que possam direcionar a sua jornada para o caminho reto, para o caminho da paz interior, para o caminho da conversão. Nós vibramos igualmente, Senhor, pelos nossos irmãos mais idosos que se encontram nas casas de repouso. Ali muitos foram deixados e seus familiares não os visitam. Que possa o plano espiritual criar nesses ambientes, Senhor, aquela egrégora, aquela energia familiar entre os próprios habitantes da casa, para que ali eles se sintam confortáveis, ambientados e se sintam felizes na continuação da sua jornada. Nós vibramos, Senhor, pelos hospitais, pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos, alguns com doenças orgânicas mais graves, outros menos graves, mas enfim, Senhor, que cada um, pois sabemos que cada espírito tem a sua história milenar, cada um possa aproveitar a oportunidade, entrar num processo de reflexão íntima e entender que essa experiência faz parte do seu processo evolutivo como espírito imortal. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, esses irmãos que cometeram erros muito graves, que eles possam, Senhor, despertar para a realidade da vida eterna, que possam desenvolver dentro de si o sentimento honesto e sincero do arrependimento, Senhor. Que o arrependimento, esse sentimento, é um passo enorme para a sua reforma, para a sua conversão. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram debilitados do ponto de vista psicológico, depressão, outros que se encontram com questões de memória fraca,
outros que se encontram com debilidades orgânicas de pequena monta, mas que ficam muitas vezes desesperados por esta questão. Que eles acreditem, Senhor, no plano espiritual, no teu ensinamento, Mestre Jesus, na recuperação do seu espírito e, consequentemente, na recuperação orgânica. Pelos nossos irmãozinhos que retornaram ao plano espiritual, que possam, ao chegar no plano espiritual, ser acolhidos pelos seus parentes que os antecederam e que ali eles possam ser confortados e, ainda adormecidos, possam ser amparados para que, ao despertar, continuem a sua jornada evolutiva agora em outra dimensão. E por nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual de forma precipitada através do suicídio, que eles possam ser amparados, Senhor, em especial pelos irmãos, pelos mensageiros da nossa Mãe Maria, que cuida desses irmãozinhos, para que eles sejam amparados e se sentam confortados, a fim de que possam, nas novas encarnações e que terão a oportunidade da reabilitação, aproveitá-las de forma total, sem sucumbir na nova oportunidade. Vibramos pela harmonização em todos os lares. Que a tua paz, Mestre Jesus, se faça presente em cada lar deste nosso planeta, para que todos aqueles que se encontram convivendo, parentes, possam se tornar não só parentes consanguíneos, mas parentes espirituais efetivamente, Senhor. Vibramos por todos aqueles cujos nomes estão aí escritos no chat daqueles nossos irmãos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Que cada um, Senhor, possa receber do plano espiritual o amparo necessário para a sua continuidade, seja na jornada terrena, seja na jornada espiritual. E vibramos, Senhor, por todos nós. Vibramos, Senhor, pelo desenvolvimento da nossa fé, da nossa esperança e da nossa perseverança, porque os desafios vão continuar, Senhor, e que possamos, a partir desse desenvolvimento da perseverança, da fé, da esperança, superá-los dia a dia, pois são degraus importantíssimos na nossa evolução como espíritos imortais que somos. E por fim, que o plano espiritual possa fluidificar a água de todos nós que estamos aqui neste evangelho e também a água de todo o planeta, Senhor. Que possamos, ao ingeri-la, fortificar o nosso espírito e, principalmente, Senhor, manter vivo dentro de nós o teu ensinamento e o teu legado de amor, de paz, de esperança e de fé. E assim, Mestre Jesus, nós agradecidos somos por essa oportunidade do Evangelho, pela oportunidade da doação aos nossos irmãos mais necessitados, e rogamos, Mestre Jesus, que nos ilumine o caminho e que nos mantenha sempre ligado ao teu ensinamento, ligado ao teu Espírito, através dos mensageiros de amor, para que possamos, Senhor, seguir em frente na nossa jornada terrena, evoluindo, sempre no sentido vertical, para que possamos, assim, sentirmos-nos seguros, firmes e conectados sempre ao plano espiritual maior, motivo do qual nós nos sentimos fortificados em espírito para o enfrentamento dos desafios do dia a dia. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Mário. Foi uma excelente vibração. Obrigado, André. Como sempre. Muito obrigado, meus amigos. Uma ótima semana a todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre nos chats. Vocês são os amores. Que Deus acompanhe vocês essa semana intensamente. Mário, até o nosso próximo encontro aqui mensal. André, boa noite a todos, ótima semana a todos. E até quarta, se Deus quiser. Um abraço.